Imagina só um lugar onde o dinheiro perde valor a cada hora que passa. Pois é, esse lugar era o Brasil no comecinho dos anos 90. Hoje, a gente vai mergulhar na história de duas tentativas bem radicais para salvar a economia. Uma delas levou ao caos e a outra mudou o país para sempre. É uma verdadeira saga de choque, fracasso e, no final, de uma ideia que foi simplesmente genial. Para a gente ter uma dimensão da crise, vamos começar com um número: 80%. E olha, essa não era inflação anual, não. Era inflação mensal em março de 1990. Sim, isso mesmo, 80% ao mês. Inacreditável. Tá, mas o que isso significava na prática, no dia a dia? Pensa assim, o salário caía na conta no primeiro dia do mês e quando chegava o dia 30, ele já valia quase metade. Com os preços praticamente dobrando a cada mês, era impossível planejar qualquer coisa. Era o caos, tanto para as famílias quanto para as empresas. Esse era o pesadelo da hiperinflação. E foi nesse cenário de puro desespero que o país elegeu um novo presidente que prometia uma solução radical. E aí entra em cena a primeira tentativa, a chamada terapia de choque. Liderada pelo recém-eleito presidente Fernando Collor, a promessa era essa: uma solução drástica e imediata para a crise. E eles não perderam tempo, viu? Como a fonte mostra, o plano de estabilização foi anunciado logo no primeiro dia de governo, em 15 de março de 1990. A ideia era atacar o problema de frente com força total. O plano tinha 3 eixos principais, mas foi o primeiro que chocou o país: o congelamento de 80% de todos os ativos financeiros por 18 meses. Basicamente, o dinheiro das pessoas e das empresas que estavam no banco foi confiscado temporariamente. Uma medida super drástica que pegou todo mundo de surpresa. E qual foi o resultado dessa abordagem de choque? Bom, um desastre completo. A consequência imediata foi o que a gente vê aqui: uma súbita e brutal contração de liquidez. Traduzindo, o dinheiro simplesmente sumiu. As pessoas não conseguiam sacar suas economias para pagar o aluguel, as empresas não tinham como pagar os funcionários, a economia parou. Esse choque inicial gerou um efeito dominó terrível. A falta de dinheiro levou a uma recessão profunda, a inflação voltou com tudo e a confiança no governo foi para o espaço. A peça final a cair foi o próprio presidente, que acabou sofrendo impeachment em 1992. Mas sabe como é? O fracasso de choque abriu caminho para uma nova ideia. Com um novo presidente, Itamar Franco, uma nova equipe econômica foi formada para tentar um caminho completamente diferente. A pressão em cima dessa nova equipe era gigantesca. Eles tinham uma montanha de problemas pela frente e a missão de encontrar uma solução real e duradoura para a hiperinflação, uma coisa que parecia impossível naquela época. A diferença de filosofia era gritante, né? De um lado, o plano Collor: choque, surpresa, confisco, tudo na marra. Do outro, a nova abordagem: transição gradual, transparência, negociação e, o mais importante, construir um consenso com a sociedade. E foi justamente essa nova abordagem que deu origem ao Plano Real, a estratégia que finalmente conseguiu matar o dragão da inflação. No coração do plano estava uma ideia engenhosa e que parecia até simples: a URV, ou Unidade Real de Valor. A genialidade da URV era funcionar como uma moeda virtual estável, tipo uma régua de preços. Ela foi criada para quebrar o maior obstáculo da época, a chamada memória inflacionária. Sabe, aquele ciclo vicioso em que todo mundo aumentava os preços hoje só porque esperava que tudo estaria mais caro amanhã? A URV deu a todo mundo uma referência estável para alinhar os preços antes mesmo da nova moeda chegar. A transição foi toda planejada, em 3 fases. Em março de 94, a URV surgiu como referência. Nos meses seguintes, salários e preços foram sendo convertidos para essa unidade estável. E aí, em julho, quando a economia já estava pensando em URV, a nova moeda, o real, finalmente foi lançada, valendo exatamente uma URV. E o resultado? Olha, foi um sucesso imediato e impressionante. Dá uma olhada nesse gráfico. A inflação, que estava em quase 50% em junho, despencou para menos de 7% em julho, logo no primeiro mês do real. Em agosto, já estava abaixo de 2%. O dragão da hiperinflação tinha sido derrotado. Mas o Plano Real foi muito mais do que só controlar os preços. Vamos dar uma olhada no legado que ele deixou para a estabilidade econômica do Brasil. O plano se tornou a base para um novo Brasil.
A estabilidade permitiu o crescimento da economia, acelerou a abertura do país para o comércio internacional e, claro, restaurou a confiança para investimentos de longo prazo. E como a fonte mesmo diz, o apoio popular gigantesco ao plano teve um resultado político direto, elegendo seu principal arquiteto, Fernando Henrique Cardoso, como presidente do Brasil. E isso tudo nos leva à reflexão final. A saga desses dois planos mostra uma lição muito poderosa. Em tempos de crise, o choque e a força podem falhar, enquanto a transparência e o consenso podem construir soluções que duram. Fica a pergunta: será que essa lição ainda vale para os desafios que a gente enfrenta hoje?